Boa noite, graça e paz, mais uma vez juntos para louvar o nosso Deus. Meu nome é Eliana, uma crente em Jesus Cristo, em recuperação um dia de cada vez. O nosso Deus é o nosso Deus que cura e liberta. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Creia nisso, amém? Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, eu confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh, Jesus, creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti, não há outro igual a Ti. Nada é impossível para Ti, Jesus. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, creio
é tudo que nós precisamos. Ele é o pão que alimenta a nossa alma. E o Espírito Santo que vive em nós é que nos dá vida. É o nosso respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Perdida estou. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Tudo bem? Eu sou um filho amado de Deus, em restauração das minhas feridas emocionais, da procrastinação e da compulsão alimentar. O meu nome é Fernando. É muito bom que a gente pode estar aqui novamente, hoje à noite, terça-feira, para estar na palestra do Celebrando e poder falar sobre questões importantes e fundamentais da nossa vida. Ainda mais nesse momento que a gente está, nesse momento de quarentena, de crise, em que a gente não consegue sair muito de casa, não tem contato com muita gente e começa a pensar em muita coisa diferente, como é importante a gente poder lidar com as nossas emoções. E o Celebrando é isso. O Celebrando, ele é uma ferramenta que Deus nos deu, que nos ajuda muito a lidar com as nossas emoções. Todos nós temos feridas emocionais, todos nós temos problemas nas nossas emoções, mas Jesus Cristo é gracioso, através da graça dele na nossa vida. Ele pode nos transformar. Muitas vezes a gente até já sabe disso. A gente sabe que a gente tem problemas, a gente sabe que a gente precisa de ajuda, mas a gente não tem muitos caminhos para conseguir chegar até lá.
E o Celebrando é isso, ele é baseado em 12 passos, que são os passos, que é uma jornada, na verdade, de restauração, né? Então, um passo vem depois do outro, eu gostaria de lê-los aqui. Ler, e se você chegou pela primeira vez aqui, saiba que você chegou num lugar seguro, e presta atenção a como é que é o processo. E se você já está com a gente já há algum tempo, olha para o processo novamente e vê aonde você está. Olha para ele e se lembra se você está dando todos esses passos mesmo no seu dia a dia, tá bom? Então, o primeiro deles diz assim: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 diz: viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir a nossa sanidade. O passo 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O passo 4 diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O quinto passo fala: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6 diz: dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O 8º passo diz: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. O 9º passo fala: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O 10º passo diz: continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. E hoje a lição que a gente está é a lição admitir. E a lição admitir, é o início, né, a primeira lição do passo 5, que diz assim: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. Ali no slide está passo 4, mas não é 4, tá bom? É 5. E Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então, ao dar este passo, você vai experimentar de uma forma sobrenatural a atuação de Deus na tua vida. O que nos impede de dar esse passo é medo, e medo de julgamento. Por quê? Porque todos nós temos medos de sermos julgados por aquilo que a gente faz. A gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente, puxa, eu não queria que aquilo tivesse acontecido, a gente tem arrependimento. E muitas vezes, dentro da nossa história, a gente até tentou falar isso para alguma pessoa. Mas na hora que você falou, pode ter acontecido de você ter sido julgado logo depois. Ou de você ter sido menosprezado, ou alguma coisa assim. Eu quero te dizer que este passo dentro do Celebrando, ele é seguro. Porque você vai fazer isso. Você vai fazer a leitura do seu inventário, que é disso que fala, né? O passo 5 é ler o seu inventário para a pessoa que você escolheu. Se você é homem, você vai estar com um padrinho. Se você é mulher, você vai estar com uma madrinha. E esta pessoa é uma pessoa confiável que você escolheu. E ela tem um compromisso conosco, com Deus e com você, de nunca, nunca te julgar. E nunca abrir isso para alguém. Então, saiba que aqui, né, dentro do Celebrando, você vai poder fazer isso, tá bom? E daí você vai conseguir experimentar essa atuação da graça de Cristo dentro da sua vida. Revelar a nós mesmos de maneira honesta para uma outra pessoa e para Deus pode mudar a nossa maneira de viver. Foi isso que aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que pode acontecer na sua vida também.
Quando a gente faz isso, nós aprendemos duas coisas. Primeiro, a confessar. Muitas vezes a gente não sabe como fazer isso. Eu preciso aprender a confessar e confessar. E quando eu confesso o meu pecado, eu entendo a questão da humildade, e eu entendo a questão de quem eu sou. E o segundo ponto é sermos honestos e vulneráveis com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Essa questão da vulnerabilidade é uma coisa muito importante. Por quê? É através da vulnerabilidade que eu consigo me identificar com a outra pessoa. Porque eu sei que eu sou vulnerável. Agora, o nosso mundo, ele muitas vezes é feito de uma forma, no nosso trabalho, na nossa sociedade, que eu não posso dizer que eu tenho problemas, que eu tenho medos, que eu tenho incertezas e que eu sou vulnerável. Não, eu tenho que ser forte. Mas nem sempre a gente consegue manter essa máscara há muito tempo. Então, quando a gente confessa, quando a gente admite isso, a gente aprende essas questões da nossa vida. E aqui tem 3 partes que a gente vai ver, né? Porque o passo fala de 3 partes. Ele fala de admitir para Deus, para nós e para outro ser humano. Então, a primeira parte, que é admitimos para Deus, o que a gente recebe? A gente recebe o perdão dele, tá bom? Então, o primeiro ponto é que quando a gente confessa os nossos pecados a Deus, a gente recebe o perdão dele. Olha o que diz 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Jesus Cristo já morreu por você, para que os seus pecados fossem perdoados. Isso foi o que Ele fez, mas você precisa aceitar isso. Uma coisa Ele não faz por você, Ele não faz que você aceite isso, não. Isso você precisa fazer. Você precisa, pela sua fé, ir em direção a Ele e aceitar o perdão de Deus na sua vida. Faça isso. Confesse o seu pecado a Deus e receba o perdão que Ele tem para você. Segundo ponto é que Jesus vem em nosso auxílio. Jesus Cristo, Ele fez tudo, Ele se deu integralmente por você e por mim. E Ele vai te ajudar a entender que você é perdoado por Ele, é perdoado por Deus. 1 João 2 diz: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então, toda pessoa que confessar o seu pecado a Deus será perdoado por Ele. E Jesus Cristo virá em direção a essa pessoa. E o terceiro ponto aqui é que Deus afasta de nós nossos erros e não os usa contra nós mesmos. Essa é uma experiência que muitos de nós tivemos, ou talvez todos nós. Algumas vezes as pessoas chegam para mim, alguns aconselhamentos de casal, e chegam e falam o seguinte: aí eu falei alguma coisa para ele ou para ela, e ele fica usando isso contra mim agora. E nós temos medo disso, mas isso é uma coisa que Deus não faz. Ele nunca vai usar os nossos erros em direção a nós mesmos, não vai. Por quê? Porque Ele é fiel, porque Ele é justo. Olha o que diz Salmo 103, do versículo 11 e 12. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. É isso que Deus faz por você. E Deus está trabalhando numa mudança de vida na sua vida. Então, confesse os seus pecados a Ele. E o quarto ponto aqui desse admitir a Deus, né, o quarto e último ponto diz assim: aprendemos a perdoar os outros e a nós mesmos. A grande questão é, Jesus Cristo, Deus, é o único juiz. Ele é o único juiz, é aquele que pode realmente julgar o que está certo e o que está errado. E o juiz, que pode julgar o que está certo e errado, disse que você é perdoado.
Através da confissão a Ele está dizendo, você é perdoado pela atuação de Jesus Cristo na sua vida e pelo arrependimento do seu pecado. Então, se Deus me perdoou, eu posso me perdoar. E eu posso entender que através do perdão que eu recebo de Deus, eu consigo perdoar a outra pessoa também. Efésios 4:32 diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, primeira parte desse passo é a gente admitir para Deus, e quando a gente faz isso, a gente recebe perdão. O segundo ponto aqui, a segunda parte desse passo, é admitirmos para nós mesmos. E quando a gente faz isso, nós recebemos autoaceitação. É através de admitir para mim mesmo quem eu sou, os erros que eu tive, mas também os acertos que eu tive, um autoconhecimento que eu me aceito. Eu consigo olhar para o espelho e falar, Fernando, você é um filho amado de Deus. Eu te amo como Deus te ama. E é possível fazer isso. Então, o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente aprende, primeiro ponto, a sermos honestos. Honestos mesmo. Honestos com nós mesmos, honestos com a nossa realidade. Pode ter acontecido, outros até podem apontar os nossos erros, mas só mudamos quando admitimos para o nosso mais profundo eu. Entenda isso. Enquanto você continuar negando as suas atitudes, você não vai mudar. Somente quando você admitir realmente para o seu mais profundo eu os seus problemas, os seus erros, as suas dificuldades, as suas limitações, é que você vai se autoaceitar e a mudança vai começar a acontecer na sua vida. Há um tempo atrás eu estava conversando com um rapaz que passa por um processo de restauração na vida dele, e a gente estava conversando sobre uma terceira pessoa, como é que estava a recuperação dele, e ele falou assim para mim, olha Fernando, eu vejo muito na minha experiência, ele só vai mudar quando realmente ele admitir o problema na vida dele. É assim mesmo, porque a gente liga para ele e diz, não, está tudo bem, enquanto ele não encarar de frente o problema, enquanto você não encarar de frente e disser, olha, realmente eu sou honesto comigo mesmo, aí eu não consigo mudar. Salmo 32, de 3 e 4 diz assim, enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então o salmista falando claramente aqui, olha, enquanto eu não confessei o meu pecado, eu não consegui caminhar para frente. Segundo ponto de quando a gente admite para nós mesmos é que nós nos livramos da culpa. A culpa, ela nos mantém presos ao passado. Ela não muda o nosso passado, mas nos proporciona um presente miserável. E essa frase é importantíssima e ela é verdade absoluta. A culpa não vai mudar o teu passado. Não tem como você mudar o seu passado. Mas ela vai te trazer um presente miserável. E você fica preso nela. Quando nós pecamos, quando nós erramos, Deus usa a culpa para que a gente possa voltar a Ele. Para que a gente possa se arrepender e nos voltarmos a Ele. Mas viver com culpa não vai trazer nada a lugar nenhum. Então eu preciso me perdoar, eu preciso confessar o pecado e aceitar quem eu sou a mim mesmo. Romanos 8:1 diz o seguinte, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Entenda isso. Aquilo que Jesus Cristo fez tira toda a condenação do seu pecado e toda a culpa foi levada por Ele. E Ele dá todo o perdão na sua vida. E o último ponto deste passo, é que quando nós admitimos para o outro, nós recebemos liberdade. E é através dessa admissão de culpa ao outro que começa a cura da nossa vida. Quando a gente admite para o outro, nós nos tornamos vulneráveis. Nos revelam em vulnerabilidade
confissão de pecado, sentimentos, pensamentos, necessidades, medos, eu mostro para o outro, olha, eu tenho as dificuldades e eu tenho problemas. Então, eu me torno vulnerável e eu mostro para o outro, olha, é possível aceitar isso. Nós paramos de querer controlar o que as outras pessoas vão pensar de nós. Mas aqui é fundamental que você tenha uma pessoa confiável para você falar. Por isso que a gente fala tanto dessa confidencialidade, confiabilidade do celebrando. Não dá para você chegar para todo mundo na sua vida como um todo e falar, falar da sua vulnerabilidade para todo mundo. Tem alguns locais que realmente não dá para a gente demonstrar isso. Mas todos nós precisamos de locais seguros em que isso seja verdade. Então, aqui no Celebrando, é a verdade que você coloca isso na sua vida. Então, nos tornamos vulneráveis. O segundo ponto é que nós aprendemos a confiar. Então, quando a gente admite para o outro, a gente aprende a confiar, a gente aprende a gente começa a aprender e perceber que a gente não está sozinho. Eu não estou sozinho na minha caminhada. Quando nos escondemos, nos sentimos inseguros e com medo das pessoas, sempre preocupados com a possibilidade de alguém descobrir. Tem mais uma outra coisa, que quando eu guardo um segredo, como está falando aqui, eu tenho muito medo de que alguém descubra. Será que alguém vai? Não. Se eu fizer isso, não, eu tenho medo. E daí parece que, como eu tenho medo, né, de que ninguém descubra, eu tenho que inventar uma outra história, eu tenho que falar uma outra mentira, eu tenho que me esconder um pouco mais. Quando eu confesso, eu não tenho medo disso. Eu me lembro que uma vez eu estava com um problema, aí uma terceira pessoa descobriu esse problema e veio falar comigo. Eu falei para ela, realmente eu tenho esse problema, eu admito que tenho, eu estou trabalhando para resolver, e tal pessoa já sabe também. Ele falou, puxa, ele já sabe também? Eu falei assim, sim, ele já sabe. E como foi importante isso, e essa tal pessoa era o meu padrinho, como foi importante eu já ter falado com o meu padrinho sobre isso. Como foi importante, porque eu confio nele, e essa confissão a ele, e a confiança que eu tinha nele, me ajudou na minha vida e nessa tratativa com essa outra pessoa, tá bom? Então, quando admitimos para os outros quem somos, esse medo vai embora e nasce a confiança. Então, é muito importante este passo. Esse passo ele é fundamental na tua restauração. Então, o passo 5 nos tira do papel de vítima. Isso é importante você sempre se lembrar. Você não é vítima do mundo. E esse passo vai te ajudar nisso. O passo 5 nos ajuda a tirar do papel de vítima e nos ajuda a assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. Quem é responsável pela vida do Fernando é só o Fernando. Quem é responsável pela sua vida é só você. Cada um de nós precisamos assumir a responsabilidade pela nossa vida. Isso é vida de adulto. Isso é uma vida madura. E esse passo vai te ajudar a você viver dessa forma, sair de uma posição de vítima, assumir o controle da sua vida dentro daquilo que você consegue controlar e principalmente assumir a sua responsabilidade, tá bom? E agora a gente vai dividir nos grupos de apoio, a gente está fazendo os grupos online através da ferramenta Zoom, e eu tenho uma pergunta para você, que diz o seguinte, a pergunta que você pode ou não, se você quiser, partilhar no seu grupo, mas elas são bacanas, que dizem assim, qual o seu maior medo em partilhar os seus erros com outra pessoa? E que mudanças positivas podem acontecer ao partilhar os seus erros? Então agora no momento de partilha que você vai ter, você pode conversar com as pessoas ali da tua sala, do teu grupo de apoio, sobre essas duas perguntas. Mas antes eu gostaria de orar. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus? Pai, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós e pelo teu amor demonstrado por nós através de Jesus Cristo. Muito obrigado porque em Ti nós temos perdão dos nossos pecados e nós podemos admitir as nossas falhas, os nossos erros, confessar os nossos pecados a Ti.
e recebermos perdão por isso. Nos ajuda, Pai, nesse processo. Nos ajuda nessa confissão de pecados, nos dá força. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, cuida de cada um, Pai, que vai fazer isso agora. E que cada um de nós possamos viver debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia e da certeza do amor que temos em Ti. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que Ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade, que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com Ele para sempre na próxima. Amém.